Ciao a tutti, boa tarde a todos. Começando a live, 15 horas em ponto. Ezequielo, tudo bem? E aí, já achou o seu Dante Causa, moça? Seu Dante Causa não é fácil. Olá, oi Fernandes, tudo bem por aí nos States? Um abraço. Opa, Bruno, tudo bem? Maravilha. Aline Tiso. Você é parente do Wagner Tiso, Aline? Tudo bem. Colognese. Isis. Cidadania Italiana for you. Scanone. Marina, Ariete. Zortea. Oi, Fernanda, minha prima. Um beijo para minha prima aí em Porto Alegre. Prestigiem o restaurante aí da minha prima lá no Bourbon Shopping em Porto Alegre. Não sei se já abriu, mas enfim, é muito bom, é bom mesmo, não é só porque é minha prima, não. Daniel Laguna chegou. Vou pensar se eu vou convidar o Laguna para participar. Beijo, Fernanda. Opa, Alexandre Garcia, como é que vai? Buzolim, beleza? O Wagner Tiso é descendente de um padovano. Ele parece que inventou uma história que é do leste europeu lá, a família Tiso, não me parece muito fazer sentido, mas enfim. Um dia conversamos sobre isso. Raquel Zanella, tudo bem? Vamos lá. Priscila Agra, minha querida Priscila aqui de Recife, que está em São Paulo. Bom te ver, uma cantora de mão cheia. Lara Chaves, lá do Amazonas, obrigado. Muito bom, Daniel, acho que tu precisas me pedir para participar, não é isso? Deixa eu ver aqui. Tá aqui, vamos lá. Aníbale, grande Laguna, tchau, como está? E aí, Tordoni? Finalmente, hein? Pois é, Chegou saiu, demorou, agora. demorou, mas saiu. Eu sei que nós temos pouco tempo aqui, né? São 50 minutos, já que nós perdemos sempre 10 aí para preparar as coisas, né? Então, podemos começar ou vamos esperar aí mais pessoas entrarem? Não, o tema é ambicioso, né? Se a gente não começar, não vamos sair do Com certeza. lugar. Então, a primeira coisa, Ottadoni, quando se fala em cidadania, muitas vezes não se começa do começo, essa é a verdade. Uma primeira coisa, assim, que eu queria, na verdade, passar a palavra para você, eu acho que eu nem vou comentar sobre isso, acho que você vai responder muito melhor do que eu, é o que é ser cidadão, o que é o status civitatis, o que isso significa? Então, de fato as pessoas acabam, muitas vezes, nesse afã, né, da busca pela cidadania, elas acabam não entendendo o real significado de ser cidadão, né? Ser cidadão de um país, né, de uma nação. Então, eu acho pertinente essa introdução, porque eu, muitas vezes, brincando, digo, né, as pessoas acham que quando elas tiram a cidadania é porque elas vão fazer parte de um clube Europa, né? Como se fosse um passaporte da alegria do Play Center, né? Como se fosse uma carta, um papel que desse facilitações, né, para ela. E ser cidadão é muito mais do que isso. Ser cidadão é, de fato, passar a pertencer, do ponto de vista formal, né, ao corpus daquela nação, e eu acho que desse status advém não apenas os direitos, como também certos deveres que os cidadãos têm que ter consciência, né? E eu acho que são deveres alguns legais, né? Positivos no sentido do direito, e outros deveres morais, né? E entre os deveres morais, na minha opinião, está em tentar conhecer a nação da qual a pessoa se torna cidadã de fato, né?
Então, conhecer o idioma, etc. Não sei se você quer adicionar algo aí a essa questão. Eu acho que é isso. Nós podemos passar agora para 3 formas que nós podemos dividir e conhecer. Claro que elas se misturam, e algumas podem até ser uma novidade, mas as 3 formas de se tornar cidadão originariamente, né, como cidadania originária. Nós temos o ius soli e não ius solis. Ius solis quer dizer direito do sol, está errado. Tá? Então é ius soli, direito de solo, tá? Com um I sem S no final. Ius sanguinis, que é o direito por sangue, é o direito por ter ascendentes, por ser descendente de uma linhagem étnico-linguística ou apenas étnica. E o que está agora em discussão na Itália, o ius culturae. Né? Essas 3 formas de cidadania originária precisam ser muito bem distinguidas, porque me parece, pelo menos no Brasil, que existe uma forte ideia de que a cidadania só é transmitida por direito de solo, ou seja, iure soli. Então, quando se diz iure e não ius, quer dizer por, é o ablativo, né? Então, só é transmitida iure soli. Isso está completamente equivocado, certo? Hoje, a cidadania italiana é principalmente regida pelo direito de sangue. Então, o local de nascimento não é, na maioria das vezes, relevante, a não ser de forma residual, correto? Então, disso, Tadoni, a gente poderia agora começar a nossa viagem, e eu estou aqui com um roteirinho para a gente não se perder, mais um tempo curto, pela história da cidadania italiana. Então, nós voltamos lá no Estatuto Albertino de 1948. 1848. 1800, desculpa, de 1848, ou seja, ainda antes da unificação da Itália. Tá? Então, esse estatuto será importante, mesmo depois da unificação da Itália, em 1861, mas nele já está impresso um conceito importantíssimo, nós que estamos focando na cidadania por direito de sangue, na questão do pater familias. Familias é uma forma de genitivo antigo, né? No latim clássico é familiae, mas familias é uma forma antiga, da época pré-clássica do latim, é muito usado nessa forma, pater familias. Esse conceito vai trazer a ideia de que o pai de família, o primado do pai de família, vai reger a cidadania da família sempre que possível. E isso aparecerá fortemente, então, lá no Código Civil Italiano de 1865. Certo? Aí eu gostaria de passar a palavra para você agora, porque uma questão histórica. Nós estamos falando agora de um país jovem. Nós tínhamos lá os estados pré-unitários, com uma identidade forte, inclusive, com seus idiomas, dialetos, né? Dialetos são todos aqueles idiomas que não tiveram a força suficiente, não tinham um exército forte o suficiente para serem a língua principal. E essa identidade foi muito forte, era muito forte ainda, mesmo depois da declaração da unidade da Itália. Então, qual era o contexto, qual foram as ideias, né, a mentalidade, a mens legis do conceito de cidadania no Código Civil de 1865? Tem que, justamente, o Estatuto Albertino, que já era, digamos assim, o quadro legal que dava a diretriz ali do Reino da Sardenha, que depois vai ser o Estado, o Reino da Itália é como um Estado sucessor do Reino da Sardenha, né? Todo esse arcabouço jurídico legal, ele acaba sendo herdado do Reino da Sardenha, e o Estatuto Albertino, curiosamente, ele fica em vigor praticamente 100 anos, né? Porque ele só vai ser efetivamente revogado com a Constituição Republicana de 1948. Mas sobre essa questão do espírito da lei, né, e sobre o zeitgeist, se a gente pode dizer assim, da cidadania italiana naquela época, que acaba sendo, digamos, recepcionado ou consolidado no Código Civil de 1865, né? Também a ideia risorgimentale, no sentido em que algo que também muitas pessoas têm dúvida, sobretudo quando nós fazemos a comparação com a questão trentina, digamos assim, como é que ficaram as nacionalidades anteriores, né, à criação do Reino da Itália. Então, a ideia daquele momento do risorgimento, né, da unificação da Itália, é de que aqueles estados deixavam de existir e esse novo estado
ele abarcava e chamava para si todos aqueles cidadãos. Então, quem estivesse vivo no momento em que o seu território de nascimento veio a fazer parte do Reino da Itália, era automaticamente considerado um cidadão desde o seu nascimento. Não a partir do momento da unificação, mas desde o seu nascimento. E essa preponderância do homem natural, que é uma questão da época, não é obviamente uma exclusividade da Itália, e o ius communicatio, no sentido de que a cidadania do pai se comunicava aos membros da família de forma automática e involuntária. Então, é a presença marcante do involuntarismo, ou seja, a vontade da transmissão da nacionalidade nesse momento, ela não existe. Ela é sempre uma transmissão obrigatória e involuntária, baseada na nacionalidade do pai, né? Isso cria uma certa estranheza para nós, né? Isso continua, porque isso é reconfirmado na lei de 1912. Ela só começa a cair, e a gente vai ver mais para frente, se conseguirmos chegar lá, ela só começa a cair de forma mais... do ponto de vista da lei da nacionalidade, basicamente em 1975, né? Ou seja, nós estamos falando de 1865 com o Código Civil, que traz esse primeiro elemento positivo da lei de cidadania, e ele se prolonga basicamente até 1975. Então, estamos falando de 110 anos depois, né? Então, essa comunicação do pai para todos os elementos da família, a esposa e os filhos, talvez a característica mais importante da ideia da lei de nacionalidade italiana, né? E essas estranhezas acontecem porque depois vai ser possível verificar que a mulher estrangeira, né, que não era italiana, que se casasse com um italiano, ela se tornava italiana mesmo contra a própria vontade. Ela não era uma coisa em que ela era perguntada: você quer ser italiana por ter casado com um italiano? Simplesmente ela era considerada italiana e pronto. E também, para concluir aqui, é só a minha fala, que é algo que eu sempre digo quando falamos de cidadania, que o artigo que traz a transmissão da cidadania no Código Civil, ele é absolutamente claro, direto, e ele não dá lugar a dúvidas nem a condições. É italiano o filho de pai cidadão, né? Subentende-se de pai cidadão italiano. Então, isso. O filho de um cidadão italiano é italiano. É o artigo 4º do Código Civil, que determina de uma forma absolutamente clara, sem nenhum tipo de condicionamento, que os filhos de um cidadão italiano são italianos. Não se questiona onde nasceram, em que condição nasceram, nem em condição, que é uma característica da lei italiana, não se coloca a questão da legitimidade, né? Que é diferente, por exemplo, da lei alemã, para citar um exemplo, que a legitimidade do filho é questão importantíssima na transmissão da cidadania. Na cidadania italiana, o filho pode ser até um filho ilegítimo, desde que o pai o reconheça como filho, ele é italiano, né? Então, eu acho que essa introdução e esse início do Código Civil, herdado, obviamente, do Estatuto Albertino, como você iniciou, vai se prolongar e determina até hoje a transmissão da cidadania italiana, porque é uma outra coisa importante deixar claro. Quando nós falamos de nacionalidade, não só de nacionalidade, mas já que esse é o nosso tema, o que vale é a lei, são as normas em vigor no momento em que o fato ocorre. Isso, é o princípio do tempus regit actum. Exatamente. Então, muitas pessoas ainda dizem: poxa, mas essa lei não foi revogada? Porque ela imagina a nacionalidade italiana
por direito de sangue ou por direito de filiação, né? Que poderíamos até dizer que ela é mais um ius filiationis do que um ius sanguinis, mas isso fica para um outro momento. Quando nós falamos de cidadania por direito de sangue, nós falamos dessa sucessão das leis no tempo e que cada fato vai ser examinado sob a ótica da lei em vigor naquela época, porque nós estamos falando de atribuição ex lege, ou seja, por força daquela lei. Nós não estamos falando de concessão da cidadania que se dá pelas leis daquele momento dado, né? Então é importante que as pessoas tenham essa visão de que por que nós estamos falando do Código Civil de 1865 ou da Lei de 1912? Porque eu, por exemplo, sou cidadão italiano pela Lei de 1912. Na verdade, se eu quiser falar do meu caso específico, eu sou mais pela Lei 123 de 1983, porque eu tenho a transmissão por parte da minha mãe, que até 1983 não pôde me transmitir a nacionalidade. Porém, obviamente, essa Lei 123 faz menção à Lei de 1912. O Daniel, que é mais novo do que eu, ele já é cidadão por uma outra lei. Mas, enfim, é importante. E outra coisa, só para finalizar essa minha introdução, nós somos italianos pelas mesmas leis que os italianos nascidos na Itália são italianos. Né? Porque muita gente acha que existe alguma lei especial que nos atribui a cidadania, e não. Eu sou italiano pela mesma lei que faz italiano o presidente da República atual e praticamente, enfim, todos os cidadãos italianos nascidos antes da entrada em vigor da lei de 1992. Um ponto interessante no qual você não tocou, aliás, tocou tangencialmente, é essa questão de ius filiationis do que de ius sanguinis, principalmente lá no Código Civil de 1865, tem uma especificidade interessante que vai ser resolvida só na Lei de 1912, que é a perda da cidadania do filho por causa da perda da cidadania por parte do pai, certo? Essa questão, por que isso, né? Quando nós falamos aí do Zeitgeist da época, ainda não estamos naquela diáspora, ou pelo menos ela não está afirmada e conhecida e foi considerada na hora de legislar, pelo menos a mim, assim parece ser. Quando, em 1912, já se tinha em mente esses italianos pelo mundo e já se colocou um dispositivo específico deixando claro que essas pessoas ainda teriam a cidadania italiana, mesmo que tivessem outra cidadania no exterior, normalmente por ius soli, estamos falando principalmente de América, né, onde à época, principalmente, mas ainda hoje, o ius soli é a principal forma, quando não era a única forma de se obter uma cidadania daqueles países de imigração aqui na América. Um ponto interessantíssimo, e aí tocando só rapidamente na questão da grande imigração, que causou um furor entre as pessoas requerentes de cidadania, é lá o artigo 11, né, que tem lá os dispositivos de perda da cidadania italiana. Entre esses dispositivos está obter uma cidadania estrangeira. Obter, né? Então, o que lá a Corte di Cassazione e ainda nas sentenças que estão saindo agora do Tribunal Civil de Roma, entendem é que esse obter tem o sentido de um ato de vontade. Então, só haveria essa perda caso acontecesse um ato de vontade. Consequentemente, ainda que houvesse uma grande naturalização, uma naturalização tácita, né, sem pedido, jogada em cima de todos, ainda que ela tenha de fato ocorrido, o que é extremamente questionável, né? O meu trisavô, Cirilo Laguna, veio para o Brasil em 1888 e fez um processo formal de naturalização em 1943. E ele teve que fazer um processo. Até então ele tinha um registro de estrangeiro. E ele estava aqui, deveria ter sido naturalizado e não foi. Então, mesmo que não se considere que não ocorreu de fato, porque na minha visão não ocorreu, há milhares e milhares de casos semelhantes ao do meu trisavô, não tantos assim, porque poucos se naturalizaram depois, a maioria morreu sem naturalização, e consegue uma certidão negativa, não é considerado isso nos registros lá do Ministério da Justiça. Bem, ainda assim,
A ideia, a interpretação do judiciário italiano, do poder judiciário, é constante no sentido de um ato de vontade, né? Colocando, então, a tese da Avvocatura Generale contra as pessoas que estavam solicitando no Tribunal de Civil de Roma, é uma situação muito complicada e com baixíssimas chances de êxito. Em primeira instância, já não houve êxito. Em segunda instância, veremos em breve, né? Mas a tendência é que não haja êxito, né, a partir desse caminho, porque a jurisprudência é constante nesse sentido. Eu acredito que sem que haja uma influência política na decisão jurisdicional, a decisão, nós não temos muito o que temer quanto a ela, né? Se ela for estritamente ou eminentemente jurídica, eu acho que ela não há como contestar que isso não pode dar, enfim, dar origem à perda da nacionalidade numa situação não apenas juridicamente capenga, se eu posso dizer assim, como também socialmente bastante questionável, né? Pelos motivos que nós todos sabemos da própria situação desses imigrantes, onde eles se encontravam, e também justamente porque, do ponto de vista prático, eles não gozaram dessa nacionalidade. Então, seria uma injustiça duas vezes, né? Porque você deu um exemplo concreto em que um imigrante chegou, teoricamente, ele não tendo se manifestado, ele seria cidadão brasileiro, mas na prática isso não ocorreu, né? Essa grande naturalização, na verdade, ela afetava em determinadas situações imigrantes urbanos de condição econômica muito diferente de 95% dos outros imigrantes, e mesmo assim questionável, né? Então eu creio que com relação a essa questão da grande naturalização, eu duvido que a resposta da corte italiana seja diferente daquelas que nós imaginamos. E não só nesse caso, né? Nos casos em que muitas pessoas temem, né, numa mudança de lei que possa vir a afetar aquelas pessoas que hoje ainda não tiveram a sua cidadania reconhecida, eu sempre digo, se a Itália mantiver a sua tradição jurídica, jamais essas pessoas poderão ter esse direito de que elas já gozam, na verdade, de iure, né? Ou seja, potencial nelas, ser retirado de uma hora para outra com uma lei nova, né? Obviamente, nós também já discutimos muito, né, pessoalmente, em privado, sobre uma possível nova lei trazer algum dispositivo que preveja a perda, né, da cidadania, da nacionalidade, mas isso é um tema também que a gente pode abordar mais para frente aqui na live, ou talvez até numa outra live, porque é um tema que merece até uma atenção especial, que seria sobre uma possível nova lei, né? Que aí dá para a gente falar bastante sobre ela. Mas, enfim, você que está com o roteiro aí, manda ver. Na lei de 12, a lei 555 de 1912, então, nós ainda temos lá no artigo 1º, o pai transmitindo a cidadania italiana, a mãe transmitindo de forma apenas residual, sempre buscando evitar que aquela pessoa seja apátrida. Então, a mãe transmitiria quando o pai, por qualquer razão que fosse, não conseguisse transmitir a sua própria. Então, uma situação rara, mas que eu já vi. Um brasileiro vai para a Itália, nessa época de vigência da lei, tem um filho com uma cidadã italiana, e aí o Brasil interpretasse, isso também é discutível, mas para fim de exemplo, vamos considerar que não seria discutível, não conseguia transmitir porque o Brasil era puro ius soli. Não vamos discutir se era ou não, tá? Vamos tomar como premissa para o exemplo. Aí então a mãe conseguiria transmitir a cidadania italiana só porque o filho seria apátrida se assim não fosse. E ainda um ius soli residual também, que é o filho de pais desconhecidos. Nasceu no território do Reino da Itália, com pais desconhecidos. Também era uma possibilidade de ius soli residual. Outro artigo importante para citar, que está em total consonância com toda a exposição que você fez sobre o Estatuto e sobre o Código Civil de 1865, é o artigo 10º, ou seja, é o ius matrimoni, a aquisição involuntária pela mulher da cidadania italiana.
Então, casando-se com um cidadão italiano, ela recebia, sem nenhum ato de vontade, obrigatoriamente, a cidadania italiana. E a lei ainda fala expressamente, a mulher não deve assumir, não pode assumir uma cidadania diferente da do marido. Então, esse conceito do primado do homem na família, e a mulher como subsidiária, como um ente que deve se sujeitar a esse primado do pai de família, recebia a cidadania italiana por força. Hoje, o que as pessoas lutam para conseguir era dado sem que a pessoa nem queresse. Então, sem que a mulher não queresse. Isso é importante, a mulher, tá? Também se faz muita confusão sobre isso. Então, homem que se casava com cidadania italiana não recebia a cidadania italiana iure matrimoni, não recebia. Por quê? Porque era esse conceito do pai determinar a cidadania da família toda, dos filhos e da esposa. Um outro artigo importante, eu acho aqui que é o artigo 7º. O artigo 7º é aquele que eu citei por cima, que vem na lei, que tem uma disposição clara de manutenção da cidadania italiana. Está lá no artigo 7º. Então ele fala, salvo algum tratado internacional em contrário, aquela cidadania recebida pelo Estado no exterior, cidadania brasileira, cidadania americana, e aí não vamos discutir se é estadunidense ou americana, senão vai demorar 1 hora também. Ela não era um impedimento para que aquele cidadão tivesse a cidadania italiana. Então agora na lei de 12 isso fica claro, isso não vem mais a discussão. Claro que por um ato de vontade ele continua perdendo, mas é porque aí existe um ato de vontade, né? Por isso que hoje a pessoa pede a negativa de naturalização, também pressupondo um ato de vontade. Isso também atrapalha a tese da grande naturalização, tanto é que em uma das sentenças contrárias, né, uma sentença reconhecendo a cidadania de primeira instância, eu não me lembro de qual juíza, ela diz exatamente isso. A lei de 1912 tem uma continuidade com a de 1865, no seu zeitgeist, no seu conceito e etc. Então, um dispositivo muito importante. Eu destacaria, para quem quiser ler, o artigo 1º, o artigo 7º e o artigo 10º. Sobre o artigo 10º, para fechar aqui, eu acho que a gente já pode até fechar a lei de 12, no que tange principalmente ao ius sanguinis, não é aplicável ao Brasil. Né? Aliás, eu aprendi com o Tadoni anos atrás, né? Eu nem tinha me tocado. No Brasil não existe ius matrimônio. Então, essa perda do 10º, a mulher tinha que assumir a cidadania do marido para perder essa cidadania. Senão, de novo, a lei sempre evita que o cidadão fique apátrida. Se ela perdesse a cidadania italiana e não adquirisse a do marido por causa do matrimônio, ela ficaria apátrida. Então, por isso, ela não é aplicável ao Brasil e nem em outros casos em que a cidadania não existe o matrimônio, é o caso do Brasil. Então, o artigo 10º não é aplicável ao caso do Brasil. Estão errados os pedidos e os trabalhos dizendo via materna, via tribunal, por causa do artigo 10º, mas só por causa do artigo 1º. De acordo? Sim, e a questão do artigo 10º, ele demonstra como o Ministério do Interno, sobretudo, né, o Ministério do Interior, para quem não sabe, o Ministério do Interior na Itália é o órgão administrativo do Estado que é responsável por, de alguma forma, normatizar a aplicação de leis e normas relacionadas à nacionalidade. Então, é o Ministério do Interno. No Brasil, seria o Ministério da Justiça. Na Itália, existe o Ministério da Grazia e Giustizia, mas não é ele não faz o papel de órgão administrativo normatizador nesse caso. Nesse caso, quem faz é o Ministério do Interno, na Itália, o Ministério do Interior, que, infelizmente, eu sempre gosto de frisar isso, é um ministério que se furta reiteradamente a normatizar uma série de situações ligadas à questão da nacionalidade. E uma delas é essa questão do artigo, que surge pelo artigo 10º da Lei de 1912, porque o Ministério do Interno poderia, se não fazer uma lista exauriente, né, exaustiva, final, pelo menos fazer uma circular ou algum tipo de ato normativo em que se informasse aos municípios italianos, sobretudo, né, que é onde muitas vezes o problema se dá, os países que provocavam a perda da nacionalidade da mulher devido ao artigo 10º. Então, eu poderia falar de Portugal, Espanha, Polônia, Áustria e outros países. E dizer, olha, países como Argentina, o Brasil, não havia perda porque esses países nunca atribuíram de forma automática a sua nacionalidade quando uma mulher se casava com o seu nacional. Os Estados Unidos
essa questão é um pouquinho mais complexa, porque houve uma época em que isso ocorria, né? Mas é uma questão à parte. O Brasil e a Argentina, isso nunca ocorreu. Então, seria muito importante que o Ministério do Interno informasse isso pessoalmente, porque não são poucas as pessoas que se encontram na situação de que a cidadania se transmite por uma avó, por exemplo, que se casou em 1946 e teve um filho em 54. Né? Então, a pessoa diz, olha, eu estou tranquilo, não caio na bendita lei de 48, que não existe, né? Veremos que não existe. A gente já vai falar sobre isso. Já falaremos sobre isso. Né? Mas, enfim, não cairia na regra de 48, se podemos dizer assim. Mas aí chega lá num comune italiano e ele diz, mas sua avó casou com um brasileiro em 1946 e perdeu a cidadania pelo artigo 10º. Quando ela nunca perdeu, porque ela nunca foi cidadã brasileira. Né? Ou ela já era cidadã brasileira por nascimento. Ela não recebeu a cidadania porque casou com um brasileiro. Né? Enfim, então isso é algo que causa uma certa dor de cabeça. Né? E, curiosamente, essa característica do artigo 10 torna certas propostas de mudança de lei completamente sem efeito, como a proposta que foi apresentada com muito barulho pelo nosso deputado Lorenzato, que fez uma lei que é uma bagunça generalizada com coisas sem pé nem cabeça, que teria sido apoiada pela Lega, que muitas pessoas, até quando ele divulgou isso, as pessoas, mas eu vou dar entrada no meu processo por via materna, e se for aprovada essa lei, vai perder o objeto, né? Foi aquele frisson naquele momento, e eu disse, olha, isso aí nunca vai sair do papel, isso não tem a menor chance de ser aprovado, porque isso tem um monte de problemas na redação da lei. E um dos problemas era porque ele previa, digamos assim, a reaquisição automática da cidadania da mulher que havia perdido por ter se casado com um estrangeiro. Então, na opinião ou na cabeça da pessoa que elaborou aquilo, segundo consta, teria sido também o deputado Lorenzato, isso resolveria o problema da via materna no Brasil, mas ele não resolve, porque no Brasil as mulheres não perdiam a cidadania por casar com um brasileiro, né? Que é um erro comum. Que, digamos, é o 95% dos casos. Claro, vai haver mulheres transmissoras que se casaram com espanhóis ou portugueses que poderiam ter perdido por isso a cidadania, né? Mas a maioria porque se casaram com brasileiros, então, e porque elas mesmas normalmente até já eram brasileiras. Então essa lei, pela relação que ela tem, né, essa proposta de lei, pela redação que ela tem, ela não afetaria, do ponto de vista prático, essa questão, né? Então é justamente importante ter noção sobre ela, porque ela nos dá uma perspectiva mais correta, né, sobre os efeitos que ela vem ter depois, né? E não é de hoje, né, Tadoni, que as leis são mal feitas, né? Então a gente vai falar agora lá, né, aí a minha colinha aqui para não errar os números, na sentença número 87 de 1975 da Corte Constitucional Italiana, que declarou a legitimidade e inconstitucionalidade do artigo 10º, tá? E aí, em consequência disso, foi editada a Lei 151 de 75, cometendo um erro também, né? Para ver que a falta de técnica legislativa não é uma novidade no parlamento italiano, porque ele fala em reaquisição da cidadania. E isso é muito criticado pelos juristas e pelos próprios juízes, porque eles falam que não é reaquisição porque a interpretação, a inconstitucionalidade era retroativa. Então ela não poderia ter perdido. Né? Exatamente. Então eles falam que não, que no máximo um reconhecimento de que ela não perdeu. Mas a lei fala em reaquisto, fala em reaquisição. Então, a lei 379/2000, que nós talvez possamos ver, que fala de reconhecimento, que não é um reconhecimento. Então, vamos ver, se der tempo, vamos. Então, a falta de técnica também, mas é importante. Então, em 75, já na lei, né, em virtude de uma sentença da Corte Constitucional, totalmente legítimo o artigo 10º, e a perda involuntária da cidadania italiana pelas mulheres, em 75. E aí, então, agora chegamos em 83, que foi o seu caso também. Então,
houve uma sentença da Corte Constitucional de número 30, de 1983, agora sim declarando inconstitucional o artigo 1º, ou seja, que era só cidadão italiano, filho de pai cidadão e de mulher apenas residualmente. Então isso foi declarado inconstitucional, finalmente, só em 1983, que isso fique claro, tá? Antes ainda estaria vigente. Essa é uma parte importante para frisar, porque as pessoas falam muito da bendita lei de 48 que não existe, né? Porque qual é o mecanismo, né? Qual é o raciocínio, né? Com relação a isso que você está dizendo, para que as pessoas entendam, que talvez não tenha ficado claro. A lei em vigor, nós estamos falando da Lei 555 de 1912, que ela ficou em vigor 80 anos, ela ficou em vigor até 1992, tá certo? Só que nesse meio tempo, do vigor dessa lei de 1912, ocorreu um fato importantíssimo chamado Constituição, né? Exato. Então, foi feito... Entrou em vigor em 1º de janeiro de 1948, exatamente. Né? Importantíssimo. Foi a Itália, depois da guerra, derrotada, existe o plebiscito com relação à monarquia e república. Infelizmente a república vence. Os sicilianos votaram melhor. Os meridionali foram monarquistas. Votaram bem, e o centro-norte da Itália foi republicano. E a forma republicana de governo ganhou por uma pequena margem, né? Em 1947, na Assembleia Constituinte, é elaborada essa nova Constituição, que entra em vigor em 1º de janeiro de 1948. E essa Constituição nova, também, de acordo com o Zeitgeist, né, o espírito do tempo, já do pós-guerra e já quase na década de 50, que é o começo da esperada e necessária igualdade entre homens e mulheres. No artigo 3º... o artigo 3º da Constituição traz que não pode haver distinção com relação a várias características do ser humano, inclusive elas do sexo, né? Então, a Constituição traz isso no artigo 3º, porém, o curioso é que a lei de 1912 continua valendo, com as suas características que são, desse ponto de vista, discriminatórias com a mulher. E nós estamos falando de 1912, ela fica em vigor até 1992. Então, nesse meio do caminho, ela se esbarra na Constituição. Só que isso vai demorar de 1948 a 1975 para que haja a primeira manifestação com relação a essa ilegitimidade dessa discriminação, né? Então, demora bastante tempo, né? Nós estamos imaginando quanto tempo não se passou, que, embora a Constituição trouxesse no artigo 3º essa característica, essa necessidade e da igualdade entre os sexos, a lei de 1912 continuava discriminando as mulheres. E o que me espanta não é só essa demora em examinar essa questão. O que me espanta é não ter resolvido a questão de uma vez por todas, porque ela foi resolvida parcialmente em 75 e nós tivemos que esperar 8 anos para que se resolvesse a outra parte em 83. Porque, do ponto de vista prático, o que foi resolvido pela sentença, que no Brasil a gente chamaria de acórdão, né, da Corte Constitucional italiana, o número 30, né, de 83, o que ela resolve é justamente aquilo que nos toca mais, de forma mais corriqueira, né? Que é a transmissão da cidadania por uma mulher. Então, muitas pessoas, erroneamente, né? Eu venho dizendo isso há muito tempo, sempre que eu falo disso, em palestra, etc., que muitas pessoas, inclusive pessoas que... Hoje em dia o pessoal já deu uma retificada, acho que de tanto a gente falar, o pessoal tá ficando um pouco mais esperto. Porque as mulheres não passaram a transmitir a cidadania aos seus filhos em 1º de janeiro de 48. Não é que em 1º de janeiro de 48 as mulheres começaram a transmitir a cidadania aos filhos. Isso só ocorreu em 27 de abril de 1983, com a entrada em vigor
da Lei 123 de 1983, que incorpora... E tem como base, isso é importante, Tadão, desculpe interrompê-lo, mas é importante, tem um parecer do Conselho de Estado, número 105 de 83, que ele disse que essa ilegitimidade, essa inconstitucionalidade tinha que retroagir só até 1º de maio de 48. Não iria para trás. Esse parecer é importantíssimo, que vai se refletir na Lei 123, né, 123 de 83 depois. Então, esse parecer é importantíssimo. Ele deu uma base normativa e interpretativa. Na minha opinião, embora seja um parecer talvez antipático, é um parecer lógico. Né? Lógico. Porque alguma coisa só pode ser ilegítima constitucionalmente com relação à Constituição. Então, as coisas que ocorreram antes dela, né, do ponto de vista estritamente, talvez textualista, não sei se eu posso usar esse termo, o parecer está correto e a Lei 123 de 83 incorpora essa questão. Então, eu, por exemplo, nascido em 78, minha mãe não pôde me passar a cidadania assim que eu nasci. Ou seja, teoricamente, entre 78 e 83, nesses 5 anos, eu não era um cidadão italiano. Né? Porque meu pai é cidadão brasileiro e português, ou seja, não é uma pessoa que pudesse me transmitir a cidadania italiana. Então, eu, durante 5 primeiros anos, em tese, não fui cidadão italiano. Obviamente que os efeitos, né, da Lei 123 de 83 são retroativos, então eu posso ser considerado cidadão desde o nascimento. Mas é importante que as pessoas tenham claro que essa questão da transmissão por via feminina da cidadania, ela acontece em 83, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 48, que é a entrada em vigor da Constituição. E isso vai permanecer imutável e irremediável até 2009, né? Que aí depois você vai introduzir mais para frente que é a solução hoje por via judicial que existe desde 2009. Então, agora, depois de tudo isso, lá em 92, né, temos finalmente a atual Lei de Cidadania Italiana, a lei número 91 de 1992, mantendo o ius sanguinis como forma principal, totalmente a base da transmissão e da aquisição originária da cidadania italiana. E aí, Tadoni, uma coisa importante, que agora é ver essa continuidade de um princípio étnico da lei, né? Ou seja, hoje, nós vamos falar disso mais para frente, não vou me aprofundar, vou voltar para ele rapidamente, a discussão é essa, né? Se essa lei não está fora da realidade atual da Itália. Eu li o livro que você me deu, muito obrigado, e a discussão é bem essa. Mas vamos falar agora da lei. Então, a lei coloca lá, eu fiz um esqueminha aqui para a gente conseguir falar rapidamente, eu me preparei bem para a gente não, porque o tempo é curto. Tem o ius sanguinis como forma principal, e aí, na prática, como acontece? Pelo registro do nascimento, nasce o filho, você vai lá e registra o seu filho na menoridade. O reconhecimento, quando você não foi registrado pelos antepassados, pelo antepassado direto, ou por toda uma linhagem de antepassados, e você tem que remontar aquela linhagem, pede um reconhecimento. Isso eu estou falando sempre na prática, a lei não fala disso, só fala que é filho de cidadão italiano e italiano. Né? Existe um ius soli residual, tá? Sempre tentando evitar apátridas, de novo. Então, você tem lá, desde a lei de 12, também na lei de 92, pais desconhecidos. Então, nasceu no território da República Italiana de pais desconhecidos. Então, existe ius soli na Itália hoje? Existe, só que residual. Né? Que, aliás, essa questão dos pais desconhecidos é interessante, porque ela já existe até no Código Civil de 1865, que a Itália, do ponto de vista europeu, eu sinceramente não sei outros países em que não houvesse o ius soli, como é que isso se dava, mas do ponto de vista europeu, a Itália, com o Código Civil de 1865, obviamente que é uma herança do Código Civil Napoleônico de 1804, se eu não me engano, mas do ponto de vista, digamos, concreto, a Itália é até um dos poucos países que atribuía a nacionalidade a crianças sem pais, né? Então, digamos, uma inovação naquela época, porque poucas pessoas acabam se dando conta, mas muitas vezes as crianças que não tinham pais, né, as crianças expostas ou enjeitadas, elas não apenas não tinham pais, como elas não tinham nacionalidade, né?
Então, era uma situação de precariedade social muito, muito grande, né? Que o Código Civil justamente evita com essa previsão do ius soli residual para pessoas que nascem no território sem pais conhecidos, né? E só para finalizar esse apartezinho, a transmissão da mulher feminina, né? A transmissão pela mãe, quando o pai é desconhecido, é outra coisa que poucas pessoas conhecem, né? Embora seja prevista desde o Código Civil de 1865, inclusive alguns cônsules que já passaram nos consulados italianos no Brasil. Exatamente. Né? Inclusive um cônsul atual nega a cidadania nesses casos. E é um erro crasso. Porque, segundo a visão dele, só se aplica a quem nasceu na Itália. Ele faz uma legislativa, né? E quando perguntado sobre o tema, ele diz que nós não temos como interpretar as leis, que eles são as pessoas que podem interpretar as leis, que nós não sabemos interpretar as leis. Então, assim, embora na Lei de 1912 esteja escrito, né, aqui com... onde é que está aqui, né? Na lei de 12, o artigo 1º, o item 2º, né? O filho de mãe cidadã, se o padre é desconhecido ou não tem a cidadania italiana, nem alguma cidadania de outro estado. Ou então, exato, se os filhos não seguem a cidadania do pai estrangeiro, segundo a lei do estado do qual ele pertence. Então, ou seja, é o inciso 2 do artigo 1º da lei. Do artigo 1º. Não precisa nem se embrenhar na lei. Ele está bem ali, bem claro. Não, é claríssimo. Né? E do ponto de vista de linguagem, ele é super claro. Ele não deixa lugar a ambiguidades. Mas aqui no Brasil tem gente que diz não pode e acabou-se. Então, a vontade de obstrução surpassa, mata a lógica, né? Não tem remédio. Eu, durante esse tempo, encontrei algumas pessoas que se encaixavam nesse tipo de situação. O grande problema é que, quando ocorre esse tipo de situação, existe um outro problema. Normalmente, essa italiana não era ela que registrava o filho. Ela não era casada, e aí quem registrava o filho era um terceiro, que às vezes não era nem da família. Então, embora, em tese, esse coma 2, artículo 1º, resolvesse a questão, aí existe um outro problema, né? Que é a questão do declarante. Né? Essa é uma grande questão. Essa daí é uma questão que merece uma conversa própria, né? Mas, enfim, eu tenho um caso assim na família. Na família da minha mãe, a minha trisavó Zaira Coraucci, teve a filha, Ida Coraucci, teve a filha Zaira no Brasil com um pai desconhecido, porque o pai morreu quando ela estava no começo da gravidez. Então, com isso, foi dada como filha natural da mulher. Quem registrou foi a mãe dela, ou seja, a avó da minha bisavó Zaira, nascida no Brasil, que fez o registro. Então, uma situação exatamente como essa. No tribunal, o êxito foi total. Minhas primas conseguiram reconhecer. A gente sabe que no tribunal existe muito mais tolerância para com isso. Mas a discussão é grande. É natural que exista, porque, obviamente, o juiz ele pode ter ele tem uma capacidade, né, de decisão muito mais ampla do que administrativamente, né? Mas, enfim, isso também é só uma coisa mais rara. Exatamente. Não sei se a minha tem lá também a cidadania por residência. Parou para mim. Agora voltou. Vai. Opa. Eu estou te ouvindo. Se você me ouve... Tá bom? Então tá. Então tem a cidadania por residência, muito querida dos imigrantes hoje, né? A regra geral é 10 anos de residência ininterrupta. Isso também é um termo que dá muita discussão lá na Itália. E existem hipóteses de tempos mais curtos, simplificadas. Talvez eu até tenha me esquecido de alguma, Tadoni, mas eu fiz uma lista aqui. Cidadão da União Europeia, pode ter um tempo mais curto. Ex-cidadãos, pessoas que tinham a cidadania italiana e perderam, e seus descendentes também tem uma possibilidade de naturalização por residência simplificada, mais curta. Pessoas nascidas na Itália, de uma forma mais ampla, refugiados e apátridas. Então, essas categorias teriam aí uma cidadania por residência em tempos menores, né, mais fáceis do que a regra geral de 10 anos.
e duas exigências: ausência de antecedentes criminais e recursos econômicos adequados, né? Isso dá ampla margem lá para o interpretador. A gente sabe que isso dá poder discricionário mais para o órgão julgador quando você tem uma regra tão adequado, né? O que é adequado? Ele que vai dizer o que é, né? Se a lei fosse mais clara, seria mais objetivo, mas também aumentaria o direito. E quando você tem um termo assim, dependendo de quem julga, você vai ter um direito maior ou menor. Por eleição, que é o item que eu menos entendo, que eu mais me confundo, nascidos na Itália, residentes até os 18 anos, o pedido deve ser feito antes dos 19, eu acho um tempo muito curto, né? Nossa, o cara tem um ano para pedir. Isso é alvo de muitas críticas, esse tempo curtíssimo, fez 18 anos, tem que fazer antes dos 19, tem que fazer o pedido. Sim, e é uma época também na vida de muita gente, que é uma época, provavelmente não foi o nosso caso, né? Porque do nosso tipo de personalidade, mas, enfim, de muita gente, entre os 18 e 19, é uma época em que a pessoa não necessariamente está ligada nessas situações. Deixa eu só fazer uma parte, porque eu vejo que algumas pessoas estão fazendo algumas perguntas. Não é uma parte, é um aviso. A gente não tem como responder as perguntas, obviamente. A gente pode tentar depois falar sobre as perguntas, eventualmente, se a gente conseguir, tá? Mas a gente não tem como responder as perguntas porque a live o tempo já é curto. Se a gente for falar perguntas, aí a gente teria que fazer uma live só para perguntas, que é uma possibilidade, tá? Podemos fazer. E o tema da nossa live agora é cidadania. Porque eu sei que uma pessoa ela já me escreveu e tal, ela quer saber se o status de família substitui o AIRE para fazer o passaporte. Primeiro, fazer passaporte, o AIRE não é condição de passaporte. Isso é uma invenção que os consulados colocaram, tá? Consulados não só no Brasil, no mundo inteiro. Né? Ou seja, deram uma preponderância para essa questão de inscrição AIRE muito além do que a lei prevê. Mas essa é uma questão controversa e não dá para fazer não é uma resposta que se dá em 3 frases. É uma coisa que tem que falar com mais calma sobre essa questão. Se o Daniel tiver afim, nós podemos fazer uma outra live sobre passaporte. Também, ou seja, temas não faltam, tá? Mas infelizmente não dá para dar essa resposta. E o status de família em si também não tem nenhuma relação com a emissão do passaporte, tá? O básico para ter o passaporte é ser cidadão italiano. É disso que o pessoal deveria, na Itália em geral, deveria se ligar. Cidadão italiano tem direito ao passaporte. O resto é acessório, tá? Mas apenas para deixar aqui, a gente fica muito feliz com as perguntas, com a participação de todos, mas é que realmente não temos como ler as perguntas e respondê-las, porque isso simplesmente se tornaria inviável a própria live. Segue aí. E aí, finalmente, não está na lei de 92, mas em 2 leis especiais, a naturalização simplificada, que são para cidadãos do antigo Império Austro-Húngaro e outros territórios. E nas 2 leis, Lei 379 de 2000 e Lei 124 de 2006, eles falam em reconhecimento, erroneamente, de novo, falta de técnica. Não é reconhecimento de cidadania, como é a iure sanguinis, é uma naturalização simplificada com efeitos ex nunc, inclusive. Né? Não são com efeitos ex nunc, ou seja, retroativos. Você não pode reconhecer o que você não havia antes, né? Então, exatamente. É um termo, infelizmente, impropriamente usado, que cria uma série de mal interpretações, e a Lei 379 de 2000, na verdade, ela revogou essa parte. Então, ou seja, as pessoas que não usaram a janela dos 10 anos não podem mais usar o que se previa a lei, porque ela foi revogada. Mostrando que não é reconhecimento coisa nenhuma, né? Que era uma possibilidade de naturalização. Que o artigo 18 foi revogado, então hoje em dia a pessoa não poderia usar o que antes ela podia, embora ninguém usasse, que nós sabemos disso, né? Eu faço uma aposta, se alguém encontrar alguém que tenha conseguido a naturalização pelo artigo 18, eu acho que são muito, muito raros os casos, né? Mas, enfim, prossiga. E agora um ponto importante, a lei de 92, a lei de 12, o Código Civil de 1865, nenhum deles diz um limite de gerações. Tá? Por outro lado, um ponto que é pouquíssimo falado, mas nós vamos falar aqui, porque nós estamos fazendo uma coisa bastante completa, embora rápida, é que aquele cidadão, aquele dante causa, aquela pessoa que dá causa ao reconhecimento, ele tem que ter falecido quando o local dele de nascimento fazia parte do Reino da Itália.
Ou seja, se você teve lá um antepassado nascido no Reino das Duas Sicílias e ele morreu ainda nessa época, né, num estado pré-unitário, ele nunca foi cidadão italiano. Então existe um limite do tempo. Aquela crítica, não sei como uma hipérbole de que o neto do Napoleão, o vô do Napoleão pode ter cidadania italiana, é completamente falaciosa, porque existe esse limite temporal, não existe o limite de gerações, mas aqueles cidadãos que morreram antes daquela região fazer parte da Itália, durante o processo de unidade da Itália, de unificação da Itália, ele não é cidadão italiano e não transmite a cidadania italiana. Isso é pouquíssimo falado, mas é um fato. Né? Então existe, esse é o limite. As críticas eram também sobre, vai ser o descendente do Dante Alighieri. Isso, o Adão. O Adão foi falado. O Adão é italiano. Sobre o Adão e tal. E, enfim, que é uma crítica, obviamente, exagerada, né? Se entende o que a pessoa quer dizer, né? Como hipérbole. Exato. Mas cuidado que eu estou dando. Exato, mas de fato não dá. É como, por exemplo, hoje em dia, uma pessoa que seja descendente do Filippo Cavalcanti, ou dos Doria, dos Ottoni, né, do Teófilo Ottoni, por exemplo, pessoas que têm uma origem em antigos estados da Península Itálica, hoje não teriam como ter a cidadania reconhecida, porque os seus antepassados nunca foram cidadãos italianos. Né, embora nascidos no que hoje seria a República Italiana, né? Então, de fato, eu vi que uma pessoa falou, o Zarpellon, não sei se ele está se falando com relação à Lei 379/2000, a famosa Lei dos Trentinos, mas a Lei dos Trentinos não é uma atribuição, tá? A Lei dos Trentinos é uma concessão facilitada da nacionalidade mediante comprovação de requisitos. Então, quando você tem comprovação de requisitos, você não pode falar de atribuição, você não pode falar de cidadania originária. Né? Então, é importante que isso fique claro, porque isso causa uma conclusão. A única atribuição que tem requisitos foi a lei nova portuguesa, acho que de 2006, foi 2016, minto, que criou uma atribuição de nacionalidade mediante comprovação de ligação efetiva à comunidade nacional. Mas só para dar um pequeno exemplo aí na minha opinião, meio teratológico da lei portuguesa atual sobre nacionalidade, tá? Mas a lei 379/2000 da famosa lei dos Trentinos, ela é uma concessão. Ela tanto é uma concessão que, se, por exemplo, um homem nascido em 1950, casado em 1980, e ele recebe a cidadania concedida pela Lei 379/2000, ele não a transmite para a sua esposa, mesmo casado antes de 1983. E por quê? Porque ele é considerado italiano apenas no dia seguinte da data de assinatura do Atto di Cittadinanza, que é o livro que as pessoas tanto dizem que assinaram, tá? No momento em que a lei estava aberta para as solicitações. Tadoni, minha primeira live no Instagram, né? Eu acho que nossa live vai ser interrompida daqui a pouco. Então... exatamente. A live vai ser interrompida em 1 minuto e 30 segundos. A gente volta, vamos fazer mais uns 20, 30 minutos. Não sei qual é a tua pauta aí. Eu acho que a gente consegue. Eu não almocei ainda. Não, falta só nós falamos de via materna e uma pincelada no futuro. 30 minutos no máximo, é isso mesmo. Tá bom, então tá. A gente vai voltar. Tenho alguns segundinhos que eu preciso salvar a live, então tem um pequeno prazo aí para a gente fazer. Então, ou seja, nós vamos falar nessa segunda etapa do quê? Qual é a pauta? Nós vamos falar agora sobre uma coisa que eu quero falar, que se nasce italiano, sobre o que isso significa, que é importante, sobre a sentença de 2009, das Seções Unidas da Corte de Cassazione, que é importantíssima, sobre a via materna, e sobre uma discussão que eu preparei especialmente para você sobre o futuro da lei, mas é só uma pincelada, não se preocupe, não vamos aprofundar. É uma discussão ampla, bem institucionalizada, digamos, sem grandes polêmicas. Tá jóia. Então tá dito que nós vamos tratar aí nessa segunda etapa, vou finalizar aqui e já volto. Ok, até já.
Olá pessoal, voltamos. Tem alguém aí já? Joia, bem-vindos de volta, bentornati. Enquanto o Daniel não chega, o pessoal está falando sobre o curso de agosto. O curso online, promovido pelo Museu da Imigração de São Paulo, vai ocorrer em agosto. Então, sou eu, professor Virgínio Mantesso, o Henrique Trindade do museu. O professor Virgínio vai falar um pouco sobre genealogia, né? Genealogia italiana. Muito interessante, sempre as aulas do professor Virgínio. O Henrique vai falar um pouco sobre a chegada dos imigrantes, né? Os documentos, as situações, as circunstâncias da chegada dos imigrantes. E eu vou falar sobre cidadania italiana. Vão ser 2 aulas de 2 horas sobre cidadania italiana, em que a gente vai ver um pouco um conteúdo similar aqui, mas talvez um pouco mais, digamos, num ritmo de aula, né, sobre a cidadania italiana. Numa primeira parte, essa parte das leis, né, e numa segunda parte, uns elementos práticos da cidadania italiana, tá? Então, esse é o curso online que o museu vai promover em agosto. O custo dele acho que são R$200. Na página do museu tem lá as informações. Eu não sei sobre a organização, não cabe a mim, pagamento, tudo isso é tudo diretamente com o museu, é só mandar um e-mail, enfim, se informar, tá? O curso vai ser somente online, ele não vai ficar gravado para ver depois. A pessoa tem que ver a aula enquanto ela estiver ocorrendo, tá certo? Maravilha, deixa eu ver aqui se o meu amigo já está aqui. Ele aí, vai entrar. Pronto. Até meu irmão está aqui, meu irmão Douglas está aqui me vendo. Olha só que honra. Vocês não têm ideia, se dependesse do meu irmão, vocês não têm ideia que vocês iam saber os meus podres todos. Depois faz uma live com ele, aí a gente descobre. Vou fazer uma live com o meu irmão. Mas vamos lá. Muito bem. Manda ver aí. Seguindo o nosso roteirinho aqui. Um item importantíssimo que eu acho que nunca é o suficiente frisar é esse. As pessoas, a maioria das pessoas que tem casos aqui no Brasil, que buscam reconhecimento da cidadania italiana, iure sanguinis, já são cidadãs italianas desde que elas nasceram, tá? Então, esse é um erro claro, né? Agora eu sou um novo italiano, hoje me tornei italiano, finalmente sou italiano. Tudo isso está errado, né? Você não se tornou, você registrou, você reconheceu a sua cidadania, porque você já nasceu cidadão italiano, e esse reconhecimento tem efeitos retroativos desde o nascimento. Isso também é importante porque não é possível editar uma lei simplesmente colocando uma condição, como algumas pessoas tentam fazer e dão ideias absurdas. Agora você vai ter que saber falar italiano para reconhecer a sua cidadania por sangue. Isso é impossível, porque com a lei atual, você nasce italiano, você nasceu italiano. Então você já tem o status civitatis, você faz um processo para provar que esse status civitatis existe e fazer aquele seu registro, aquele seu reconhecimento dessa cidadania dalla nascita, desde o nascimento. Então, não é possível, em primeiro lugar, uma lei que simplesmente chega, agora tem que fazer prova de italiano, agora tem limitação de gerações, e isso é uma problemática. Tá? Então, para mudar a lei, para se criar algum limite na cidadania de sangue, nós vamos ter que falar de perda da cidadania, que é uma outra discussão, mas a minha mensagem aqui para as pessoas é essa: entendam isso, vocês já são italianos. Tá? Mesmo você que ainda não fez um processo de reconhecimento da cidadania italiana, já é italiano. Então, você vai ter que fazer agora
os atos formais para que a Itália saiba que você existe, digamos assim. E sabendo que você existe, você possa usufruir dos direitos e ter que seguir também os deveres, né? Eu sempre falo, imagina você está entrando numa guerra, ela poderia nos convocar, né? Eu não sei como ficaria isso, espero que ela não entre em uma guerra. Acho que o inferno congela antes, viu? Também acho. E sobre isso, aí eu faço uma ligação, um liame, com o que o Tadoni estava falando sobre o passaporte. Sendo um cidadão italiano, você tem lá todos os direitos e obrigações de um cidadão. E um dos direitos é você ter um documento de viagem. Né? O passaporte é um documento de viagem. Você não faz o processo de tirar o passaporte, você fez a cidadania. E depois você pede para que o Estado italiano, representado pelos consulados aqui no Brasil, né, emita um documento de viagem para você. Tá? E esse documento de viagem é um passaporte. Assim como nós, cidadãos brasileiros, vamos lá e fazemos o nosso documento de viagem, e a minoria da população brasileira tem passaporte, ou seja, não tem nada a ver ter passaporte com ter cidadania, né? Ou seja, o passaporte você faz por ser cidadão, mas ele não reconheceu a sua cidadania, ele não é um documento do qual depende o seu reconhecimento, nada disso, tá? E aí, não vou nem estar naquela discussão se precisa transcrever as certidões, tá? Não, na verdade, os assentos de registro civil, né? Não são as certidões, os assentos de registro civil. Não vamos entrar nessa discussão, mas que isso fique claro, é um documento de viagem no qual você tem direito. É por isso que o Tadoni fica tão incomodado com essa exigência do AIRE, porque é um direito. O cara, você quer fazer o seu passaporte? Não, tem que fazer um processo administrativo de inscrição que você mora no exterior para emitir o passaporte. No mínimo, questionável, né? No mínimo. Então, e não é só uma questão de ser questionável por vários motivos, é uma questão que a lei não prevê, né? Ou seja, não existe a lei uma do inovação, passaporte, né? de 1967, ela não traz isso como causa obstativa, né? O fato de eu não acho irrazoável solicitar. Eu só acho que, se é o caso, deveria se prever legalmente de uma forma direta, na minha opinião, né? Então, eu não vejo problema em que certas coisas existam, mas de forma correta, né? Ou seja, se é para ser, legítimo, que seja feito legal, de forma correta, né? Enfim, essa questão do passaporte, de fato, a gente poderia fazer até uma outra live sobre isso, né? Falar um pouco mais sobre passaporte, sobre transcrição, né? Eu estou aqui com o meu livrinho da transcrição, que eu falei muito essa semana. Algumas pessoas ficaram meio ensandecidas que eu falei, porque imagina como não, né? Que aqui coloca, né? A transcrição não tem efeitos constitutivos, mas certificativos. Não é através da transcrição que se obtém a cidadania, mas sim a posse da cidadania é que comporta, né? Que causa a transcrição. Eu acho que mais claro que isso não existe. Ninguém está dizendo que a transcrição não seja necessária e até obrigatória, ela é por lei, mas não é isso que te faz cidadão. Justamente, pegando o gancho do que você estava dizendo, que é algo muito importante, a fraseologia que se usa, né, ou seja, a construção de frase que se usa quando nós falamos de pedido de cidadania, né, ou tirar cidadania, né, que é o accertamento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana. Accertamento em italiano seria algo como verificação, né? Seria como um procedimento em que se verifica a posse ininterrupta da cidadania. Ou seja, que aquela pessoa é cidadão ininterruptamente desde que nasceu. E assim seu pai, e assim seu avô, e assim seu bisavô. Esse é, de fato, o procedimento de reconhecimento administrativo da cidadania. Também o processo, que seja por via judicial, é a verificação de que essa transmissão se deu sem bloqueios, né, sem impedimentos, e que essa cidadania foi transmitida continuamente desde um cidadão italiano originário, né, independentemente de onde ele tenha nascido. Infelizmente, esse é um problema complicado, que também valeria uma outra discussão. E também, como eu já falo, quem não me conhece ou quem conhece pouco, quem tem interesse nesses assuntos, tem meu site, www.tadoni.it. Eu falo, tem vários artigos que eu falo sobre várias coisas relacionadas a esse tipo de situação, e um deles é o artigo sobre non rinuncia, né? Attestazione di non rinuncia. E muita gente pergunta, mas por que eles pedem non rinuncia do meu avô, que nasceu em Piracicaba,
casou em Campinas e morreu em Jundiaí. Por que eu peço a non renúncia em nome dele, que ele nunca foi cidadão italiano? E aí é o que eu digo. Se ele nunca foi cidadão italiano, você não poderia estar pedindo cidadania. Exatamente, isso é importantíssimo. Todos os antepassados até você que estão nessa linhagem eram italianos, né? Então, às vezes surgem as pessoas que não entendem isso, por isso que é importante entender, para não cometer erros. Eu já vi pessoas falar, seu trisavô se naturalizou brasileiro antes do seu bisavô nascer, não tem problema, pega a certidão do seu tetravô. Não, tem que ser toda a linhagem, entendeu? Não é que aquele antecausa, aquele antepassado transmite direto para você. Não, ele transmite para o filho dele, o filho, para o filho, para o filho, para o filho, para o filho, até chegar até aquele requerente. Então, o meu avô, que nunca quis reconhecer a cidadania italiana dele, ele é italiano. E eu só sou porque ele é. Embora ele não tenha interesse nenhum, não vai fazer, não quer, não, entendeu? Isso e aí, junta-se com o que falamos antes. Ele nasceu italiano, a cidadania originária. Né? Exato. Então, nem é uma opção ele ser ou não. Exatamente, ele pode renunciar. Exatamente. Agora, isso é importante. Agora chegamos aí na mancata renúncia, nessa não renúncia, porque até a pessoa que não reconheceu a cidadania pode renunciar à cidadania italiana. E eu acho que você conhece alguns casos concretos, eu lembro que você comentou comigo. Então, eu não reconheci, por exemplo, suponha que eu não tenha reconhecido uma cidadania italiana, eu poderia ir lá renunciar, porque eu sou italiano. Isso, tem prova maior de que eu sou italiano, mesmo não tendo feito o processo, do que a possibilidade de eu renunciar a essa cidadania? No Brasil são raros os casos, raríssimos os casos em que tem havido renúncia. O Consulado de São Paulo, pelo que eu sei, inclusive está dizendo que não teve nenhum, o que não é bem uma verdade, mas teve um ou outro, mas do ponto de vista numérico é quase a mesma coisa, né? Então é aquele 9999999 que diz, bom, então aquilo a gente arredonda para cima. Mas em alguns países isso criou crises graves. Na Austrália houve uma crise, se eu não me engano, uns anos atrás, eu não me lembro agora exatamente um ano, se foi 2016, etc., que foi uma crise meio até constitucional, justamente por causa disso. Porque na Austrália, e também ocorre na Nova Zelândia, uma pessoa que, para ser membro do parlamento, ela não pode ter outra nacionalidade que não a australiana, ou, no caso da Nova Zelândia, a neozelandesa. E isso criou um bafafá na Austrália com relação a isso, porque na Austrália existem muitos cidadãos de origem italiana, e aí, eles são italianos ou não são italianos, né? Então, isso que se criou, e no fundo, depois daquela inicial tensão, no fundo, acabou que se usou digamos, uma solução meio brasileira ali, e aí ficou todo mundo contente, né? Mas em tese, sim, ou seja, se você não pode ter outra nacionalidade, houve pessoas descendentes de italianos que simplesmente tiveram que ir lá, não, eu renuncio, eu não quero que paire sobre mim nada que possa fazer crer que eu tenho outra nacionalidade. Que de fato uma pessoa que é descendente e essa transmissão não tenha sido quebrada, ela é cidadã italiana, mesmo que ela não seja formalmente reconhecida. Claro que muitas pessoas me indagam, mas significa que se eu chegar na Itália e disser sou italiano, vão ter que me reconhecer? Aí, obviamente, é uma situação delicadíssima, porque nós estamos falando de um conceito totalmente abstrato para uma coisa concreta, que é o gozar direitos imediatos, né? Então, mas aí entra o acertamento, né, Tadoni? Então você tem que comprovar, você tem que ser verificado esse status, né? Não basta. Eu digo porque, por exemplo, algumas pessoas, por exemplo, que tiveram a entrada negada na Itália, indo e fazer o pedido da cidadania num comum, né? Se essa pessoa é cidadã italiana, a Itália expulsou não, ela não deixou entrar o seu próprio cidadão. Né? Ou seja, do ponto de vista legal, você cria um paradoxo ali, né? Então, que é o paradoxo, na verdade, na origem da Circolare K28. Esse paradoxo está na origem da Circolare, porque a Itália recebeu muitas pessoas da Argentina que estavam em seu território, mas elas não tinham título de residência para poder solicitar o reconhecimento. E o que a Itália faria? Iria expulsar todas essas pessoas, que muitos
Quando você está falando de filhos, né, embora nós podemos dizer que essa cadeia ela continua, quando você está falando de filhos de cidadãos italianos, de pais vivos, isso se torna evidente aos teus olhos, né? Quando você está falando de um bisneto ou de um trineto, essa cadeia ela se dilui do ponto de vista da sua visão imediata. Mas, por exemplo, aconteceu nessa ocasião em 1990, 1991, que desagou na Capa Ventotto, que foi justamente a quantidade de cidadãos argentinos que voltaram para a Itália com seus filhos maiores de idade. E eles eram nascidos na Itália, né? Às vezes, pessoas nascidas em 30 e pouco, 40 e pouco, que foram com filhos com 18, 20 anos, ou mais até. E aí, como é que a Itália... O que a Itália fazia com esse pessoal, né? Em que base fazia? Claro, não eram só esses casos, né? Mas, em tese, um filho, por exemplo, com 25 anos, não é porque o seu pai é cidadão italiano que ele tem direito de ficar na Itália. Ou seja, não existe título legal que o permitiria ficar. E aí foi criada a Capa Ventotto justamente para resolver esse problema. E ela permanece aí inalterada. E ela foi criada ainda na vigência da Lei de 12. Ela foi exarada pouco antes da nova lei. Isso também é interessante. E continua em vigor, fazendo referência à lei anterior. Exatamente. Digamos, ela faz referência à lei anterior e, na verdade, ela teve o seu objetivo era uma coisa muito circunscrita àquela situação. E hoje ela tem efeitos que extrapolam muito aquele momento dado. E, por exemplo, essa questão do que ela diz, então ela solicita um extrato, né? Aí a pessoa, se não é o extrato exatamente, porque, ou seja, a pessoa, muitas pessoas querem tomar a Capa Ventotto como praticamente o evangelho revelado, e sendo que a pessoa, quando ela elaborou essa circular, nunca poderia imaginar que nós, 28 anos depois, 29 anos depois, ainda estaríamos falando dela para situações que não tem nada a ver com o que ela imaginava regular, né? Então, para falar um pouco dessa questão da Capa Ventotto, que aqui originaria a possibilidade de você fazer o pedido de cidadania na Itália, que entra também, obviamente, um outro conceito complicadíssimo, que é o conceito de residência, né? E quando eu já disse em outros momentos que você pode ter uma residência de um dia, ou seja, se eu chegar na Itália, minha residência confirmada, que isso é uma prerrogativa do oficial de anágrafe do Comune. Se ele confirma minha residência num dia e o oficial de Stato Civile, de registro civil, reconhece minha cidadania no dia seguinte, eu em 3 dias sou cidadão italiano reconhecido. Nada impede, não existe nenhum local dizendo que existe uma residência mínima para estar na Itália a fim de que seja feito o reconhecimento. Aí entram outras situações absolutamente subjetivas como é que se diz? Compartilhamento de redes sociais com o local, etc, etc e tal, que já estão num outro nível de interpretação que não exclusivamente aquele da lei, né? Eu, por exemplo, eu não sou simpático a esse tipo de residência, que é uma residência, na verdade, fictícia. Isso nós sabemos. Ninguém vai negar que é uma residência fictícia. Então, o problema é que, assim, se a lei permite, como é que você age diante dessa vontade de obter um serviço administrativo se a lei assim o permite? É uma coisa bastante complicada. Então, entram aí outras situações do ponto de vista moral e etc. E aliás, pego o gancho dessa questão moral para dizer a lei, as leis de nacionalidade que sucederam no tempo, a lei atual, obviamente que ela não prevê nenhum tipo de requisito, como nós já falamos, porque seria impossível prever para a atribuição da nacionalidade originária. A atribuição de nacionalidade originária, ela pressupõe a ausência de requisitos. Sobretudo porque, repito, e é uma coisa que eu já disse antes no começo, a mesma lei que me faz italiano, nos faz italiano, é a lei que faz italiano a criança que está nascendo na Itália agora.
tá? Ou a criança que nasceu, por exemplo, em 1979, né? Enfim, obviamente cada um no seu... Por exemplo, minha filha. Minha filha nasceu em 2015 e eu a registrei no consulado praticamente na mesma semana. A lei que reconheceu a cidadania italiana da minha filha é a mesma lei que reconheceria a cidadania dela se ela tivesse nascido no centro de Roma. Ou seja, não é nenhuma outra lei, nenhum outro dispositivo especial porque ela nasceu no exterior. Então, como é que você consegue fazer um requisito para pessoas que nasceram fora, como é que isso se encaixa na lei? É impossível. É por isso que é triste nós vermos alguns políticos falando sobre coisas que eles desconhecem completamente, propondo requisitos na lei, sendo que não tem como encaixar na lei. Não é uma coisa, do ponto de vista legislativo, possível, né? E, além de tudo, com argumentos mentirosos, falsos, que nos outros países ocorre isso. Isso não ocorre em nenhum país, eu sempre digo. Me digam um país em que se atribua a nacionalidade originária com preenchimento de requisitos. Aí algumas pessoas citam alguns exemplos, são todos de naturalização facilitada. Né? Exatamente. Por quê? Você é descendente? Por exemplo, não sei se ela está assistindo, minha amiga Natália, especialista em lei de nacionalidade croata. A Croácia, no ano passado, promulgou uma nova lei que passou a entrar em vigor em 1º de janeiro de 2020. Então, ela alargou imensamente as possibilidades da concessão da nacionalidade croata para descendentes. Então, você continua ter sangue, digamos assim, daquele país. Você tem esse pertencimento étnico, ele é necessário, mas não é uma atribuição de nacionalidade. É uma concessão facilitada mediante preenchimento de requisitos, que podem ser maiores, menores, que é exatamente a Lei 379/2000. Quem conseguiu a cidadania pela Lei 379/2000 teve, em tese, obviamente que foi para inglês ver, porque também a redação da 379/2000 é uma besteira só, né? Porque uma pessoa que se chamava, sei lá, Napoleone Martini, a sua esposa era Giovanna De Mattei, essa pessoa não era de língua e cultura italiana, ela óbvio que era, e a família assim também não é. Então essa comissão interministerial para verificar a italianidade das pessoas é uma grande besteira, né? Mas o importante é saber que essa concessão de cidadania pela Lei 379/2000 é uma naturalização facilitada, porque ela não tem efeitos retroativos ao nascimento. Ela passa a valer a partir do dia seguinte da assinatura do ato de cittadinanza. Aqueles livros que as pessoas assinaram eram o ato de cittadinanza. E assim é com várias outras nacionalidades europeias em que a questão do seu pertencimento étnico é levada em conta, porém alguns requisitos têm que ser preenchidos. E aí aquele Estado te concede a nacionalidade. Quem tiver interesse, por exemplo, pode ver o filme que já chama Passaporte Húngaro. Esqueci o nome é uma pessoa culturalmente importante, agora me foge o nome dela. Então ela obteve a nacionalidade húngara por concessão, por ser descendente de húngaros, judeus húngaros, né? Mas aquela situação é uma situação muito específica de naturalização facilitada. O filme é bem interessante porque a pessoa tem que falar húngaro com o cônsul, né? E que é uma coisa curiosa. Só realmente quando há poucas pessoas é que o cônsul pode ficar batendo papo para ver se a pessoa fala húngaro. E falar húngaro é uma coisa que não é para qualquer um, definitivamente. É impossível de aprender. Meu Deus do céu. Eu tentei uma época, eu desisti. Pois é, e apenas para finalizar essa parte, acho que foi o Girardelli aí que disse sobre essa questão que, embora não haja requisitos, a pessoa deveria ter, né? E eu concordo com isso, a pessoa deveria ter dentro dela um dever moral de se aproximar culturalmente do país.
seja pela língua, seja por estudar. É muito triste, eu já trabalhei em consulado, é muito triste a pessoa chegar, por exemplo, fazer um pedido de passaporte, e aí você vê aquele sobrenome e você fala, nossa, que legal, a sua família é de tal lugar, por causa do sobrenome? E a pessoa diz, não sei. Mas você não sabe nem se sua família é do norte, do centro, do sul? Não sei. E você vê nitidamente que aquela pessoa não tem o menor conhecimento nem da própria família, nem do país do qual ela é cidadã. Então, isso é uma coisa muito triste e isso realmente é o que acaba depondo contra o próprio Instituto da Atribuição e da Lei da Cidadania Italiana. Tadoni, apenas, já que você comparou com outros países, eu quero falar sobre a via materna para não ficar incompleta, né? Mas só pincelando, para não ter que voltar no assunto depois, se até esquecer, eu sempre falo da lei sueca, né? Minha esposa é sueca, meu filho tem cidadania sueca, é sueco, né? Nascido aqui no Brasil. Como a Suécia faz? Se você nasceu no exterior, você pode perder a cidadania sueca se, quando você completar 18 anos, até os 21 anos, você nunca tiver morado na Suécia, nunca tiver passado algum tempo significativo na Suécia, não falar sueco, o que você faz? Dos 18 aos 21 anos, se você não morou na Suécia, se você morar, você entra lá no sistema da Suécia, tá? Não vou entrar em detalhes de como isso funciona, porque não vem ao caso. Mas se você não morou, você tem que fazer esse pedido entre os 18 e 21 anos e provar a ligação com a Suécia, tá? E a lei também não é clara, assim como a lei portuguesa, naquela situação específica, que também não vou entrar aqui no caso, você pode colocar que você viajou várias vezes, pode colocar passagem de avião, pode mostrar que você fala sueco, mas veja que a pessoa nasce sueca, mas aí tem um dispositivo para a perda da cidadania sueca. Então, meu filho nasceu sueco, ele tem passaporte sueco, tá? Que ele é cidadão sueco. Se ele não morar na Suécia e não fizer esse pedido entre os 18 e 21 anos, ou esse pedido não for aprovado por algum motivo, ele vai perder a cidadania sueca, entendeu? Mas falso que a Suécia põe algum requisito. A pessoa nasce sueca, não tem como, né? Originária a cidadania. Então, para você ver como é uma besteira o pessoal que dá essas Um caso mais próximo nosso do Brasil é a lei espanhola, né? Ou seja, a lei espanhola, na última mudança legislativa, ela previu justamente algo semelhante, né? Que é o quê? O espanhol, filho de outro espanhol nascido fora da Espanha, que possua a nacionalidade do país em que reside, tem que fazer um ato de conservação da nacionalidade espanhola entre os 18 e os 21 anos, né? Muito então, semelhante. É semelhante. A pessoa tem que ativamente fazer. Claro, se ela morar na Espanha, ela não precisa fazer isso. Exato. Mas quais são as condições? Ele tem que ser espanhol, nascido fora da Espanha, filho de outro espanhol nascido fora da Espanha, tem que ter a nacionalidade do país em que reside, ou seja, em tese, se ele estiver residindo nos Estados Unidos, não seria o caso, né? Entre os 18 e os 21 ele tem que fazer esse ato de conservação, que na verdade é a assinatura de um documento, pouco mais do que isso, né? A Alemanha, na mudança legislativa de 2000, estabeleceu que a pessoa que é cidadã alemã, nascida no exterior, de outro cidadão alemão não nascido na Alemanha, quando ele tiver filho, e isso só se aplica para quem nasceu após o ano 2000, esses casos vão começar a acontecer agora, porque a pessoa que nasceu em 2000, 2001, que tiver filho muito cedo, ou seja, com 18, 19, 20 anos, vai começar a ter essas crianças que eles vão ter 1 ano para registrar no consulado. Não registrou em 1 ano, o filho não vai ter mais a nacionalidade. É um conceito diferente, mas também que visa a verificar essa ligação com aquele país. Porque quando você não tem ligação, você não cumpre os requisitos. A própria lei espanhola, quando ela mudou, eu me lembro falando sobre isso, e eu mesmo me enganei, porque eu disse, é uma coisa tão simples de fazer. A pessoa tem 3 anos, dos 18 aos 21. É só ir lá no consulado, não precisa agendar, não precisa nada. É só chegar lá, assinar um termo e acabou. Falei, ninguém vai perder a cidadania. Mas estão perdendo como moscas. Porque as pessoas esquecem, não fazem, né? E aí é possível recuperar,
porém tem que morar um tempo na Espanha para recuperar a nacionalidade. Então, são todos mecanismos que uma nova lei, né, que talvez seja também por isso que você acabou introduzindo o tema, que uma nova lei da cidadania poderia vir a trazer, né? Exatamente. Que é uma possibilidade. Embora eu, até o momento, não tenha visto absolutamente ninguém no cenário pensar em algo desse tipo, né? Infelizmente, o cenário, até do ponto de vista de discussão jurídica, é bastante pobre, ou sociológica que seja, né? Você leu o livro lá, o Oltre Ius Soli, e outros trabalhos, todos os que eu já li, acho que com relação a isso, pode ser, obviamente, um outro posso não ter conhecido, mas todos os que eu pude procurar, todos eu li, e absolutamente ninguém fala dessa possibilidade, e também a grande maioria não entende o mecanismo da cidadania italiana. É uma coisa doida, mas é verdade, né? O próprio Guido Tintori, por exemplo, que ele não é um jurista, mas enfim, uma pessoa do ponto de vista da sociologia que estuda um pouco esse fenômeno da nacionalidade, ele me parece não ter entendido como é que ocorre a transmissão, porque ele tem uma outra, que chama Giovanna Zincone, que também nessa área de estudos demográficos, etc., eles parecem não ter entendido como é que nós somos italianos, porque eles acham que a qualquer momento o parlamento vai lá, ele aperta o interruptor e acabou a cidadania para todo mundo, né? Exatamente. Eles levantam questões... Isso é muito triste, né? A discussão em baixo nível, de pessoas que teoricamente são de alto nível. Exatamente. Eu gostaria muito eu já várias vezes esbocei escrever para eles sobre isso, mas acabei deixando para lá, porque eu noto que eles não entenderam ainda como é que é a transmissão. Eles realmente acham... Eu pergunto, mas vocês acham que na lei italiana, onde é que está essa... Como é que você vai lá e tira o interruptor? Me diga, do ponto de vista legislativo, o que é que você faria? Né? Porque não existe essa possibilidade, né? Eles levantam problemas que realmente são muito relevantes, muito, muito pertinentes, embora eles sejam, infelizmente, até no nosso meio, muito impopulares. Se a gente for falar sobre eles, as pessoas podem confundir quando você analisa algo e sobre o fato de você querer algo, são coisas diferentes, né? Falam de cidadania de reserva, etc. e tal, que no fundo não deixa de ser uma verdade do ponto de vista prático, né? Então, que a Itália acaba dando margem a que exista um exército de pessoas que usam a nacionalidade italiana como uma cidadania de reserva, que é um argumento que tem sentido. A gente concordar ou não concordar com ele é outra coisa, né? Mas o problema é que ninguém apresenta, nem no mundo político, nem no mundo acadêmico, uma solução para isso. Por quê? Porque o mundo acadêmico parece, justamente, como nós falamos, ter um fetiche gigantesco com o Ius Soli e não pensar em outra coisa. Ele não consegue pensar em outra coisa. Então, é uma tristeza. Nós temos até opiniões pessoais ligeiramente diferentes com relação ao Ius Culturae, então não sei se você quer falar um pouco sobre isso, mas eu acho que o Ius Culturae ele só pode se dar num quadro de nova lei, né? Não de mudança, mais um remendo na lei de 92, que eu acho que não é uma coisa absolutamente pouco desejável. Sim, eu quero falar sobre isso, mas agora eu vou interromper aí a nossa linha, só para a gente não deixar de falar da sentença 4466 de 2009 da Corte de Cassação. Tá? O que aconteceu com essa sentença? Aliás, eu consegui a sentença completa, ela é difícil de achar, viu, Tadoni? Se você quiser, eu consegui. Tá aqui, ó. Maravilha, quero tá aqui, que é interessante. Essa é uma outra dificuldade da Itália. Curiosamente, no Brasil não é assim, na Espanha não é assim. Na Itália existe uma dificuldade objetiva de conseguir as leis, os textos legais, inclusive impressionante. Saber o que parte está em vigor. Ou seja, impressionante. Vige uma certa... eu não sou um operador do direito, então muita gente me censura com relação a isso, né, sobre esse fato. Então, talvez, se alguém que for operador do direito me diga onde é que está... de repente, um recurso em que a gente possa ver
todas essas normas, leis, etc., de uma forma realmente organizada, metódica e que se saiba exatamente que parte está em vigor ou não está em vigor, porque, assim, sinceramente, eu acho que existe uma certa baguncinha nessa área na Itália, né? Mas talvez eu não saiba procurar direito. Enfim, você mesmo está dizendo... nessa área. Você mesmo está dizendo, um acórdão de uma corte constitucional, né, é uma coisa difícil de você obter. Exatamente. É um absurdo. É um troço meio complicado. E eu sei disso. E não é só isso. Outros tantos textos legais é difícil de obter online. É uma coisa assim realmente muito, muito complicada. É assustador, na verdade, né? Assim, é muito rápido falar sobre isso, mas tem uma coisa importante nessa sentença da Corte de Cassação, até porque depois vem para os processos contra as filas e outros processos, porque a Corte Constitucional, ela fala o seguinte, como ela faz para retroagir para antes da Constituição a igualdade? Ela diz que a cidadania é um status permanente e imprescritível, salva a extinção por efeito de renúncia, né? O renúncia foi complicado, desculpa, traduzir. Salvo de renúncia da parte do requerente, ou seja, só por um ato de vontade a cidadania poderia ser considerada definitivamente perdida e judicializável a qualquer momento. Então tem um efeito até maior do que a via materna isso aqui. O que ele está querendo dizer, em qualquer caso que você não consiga reconhecer sua cidadania, você pode sim recorrer ao Poder Judiciário. Então, se tem uma fila que você não consegue reconhecer, você pode ir ao judiciário. Você pode judicializar tudo. Se tem um terceiro declarante, você pode, não quer dizer que você vai ganhar, mas você pode também tentar recorrer ao judiciário. Qualquer coisa que faça que ofenda o seu direito a ter a cidadania é judicializável a qualquer momento, independentemente de tempo, de ter Constituição, de não ter Constituição. Então, isso é muito importante e isso possibilitou a via materna. Porque tá bom, ela perdeu, foi antes da Constituição, mas mesmo tendo perdido, judicialmente a gente vai reconhecer que ela tinha, não perdeu, não pode perder, porque não foi a vontade dessa cidadã ter a perda da sua cidadania. Então isso é muito relevante, é muito interessante na sentença de 2009. Antes de 2009, isso é importante frisar, eu já vi algumas sentenças assim, existiam sentenças negativas e algumas positivas no Tribunal Civil de Roma. Tá? Então tinha gente que ia lá tentar fazer a via materna, o juiz de primeiro grau falava, não, realmente eu vou reconhecer mesmo antes da Constituição. E outros não tinha Constituição. Eu acho que o primeiro caso foi de um canadense, se eu não me engano, né? A primeira sentença positiva, se eu não me engano, foi de um caso de um canadense, isso foi lá para 99, 98. Isso, por aí, exatamente. Então essa sentença de 2009, né? Esse acórdão, né, para fazer uma tradução mais adequada, né, a tradução literal nem sempre é a mais adequada, então esse acórdão das Seções Unidas da Corte de Cassazione resolveu esse problema pela via judicial, mas continua impossível por via administrativa. Por quê? Aí vejam, tem gente que fala, mas eles deveriam interpretar a lei e aplicar no administrativo. Não dá, porque o que a sentença fala é que você pode judicializar. Ela, entendeu? Ela falou, você perdeu mesmo, mas você pode vir aqui e judicializar a questão no tribunal. Porque o direito é imprescritível, inexaurível e judicializável a qualquer momento. Então não é simples assim. Uma outra pergunta que tem alguma frequência, sobretudo quando o espectador é um tantinho mais, digamos, arguto, né, se eu posso dizer isso, é que a pessoa pergunta, mas por que as decisões de 75 e 83, elas passaram a ser incorporadas em lei e na via administrativa, e a de 2009 não? Então, basicamente, para também não entrar numa questão mais complexa, que eu mesmo não domino bem, basicamente os acórdãos de 75 e 83 foram da Corte Constitucional. A Corte de Cassazione é uma outra qualidade do sistema jurídico, judicial italiano, que nós não temos exatamente uma equivalência perfeita, né? Poderíamos aí, muito grosso modo, dizer que seria algo entre uma decisão do STF e uma do STJ, né? E então é por isso que as decisões de
75 e 83 ela tem uma eficácia administrativa e aquela de 2009 não. Então, é isso. Agora eu volto, agora sim, vamos falar aí da questão do ius culturae, etc. O que eu vejo hoje? Tá? Então, eu vejo, na minha visão, agora estamos indo para a parte final da nossa conversa, então um pouco mais subjetivo mesmo, que agora nós estamos falando de futuro, então não tem como ser diferente. Eu vejo na lei italiana, desde as suas origens até hoje, como base principal da cidadania originária e os sanguinis, o conceito étnico, certo? Então você tem e isso está até nos críticos, né? Eles falam nesse conceito étnico forte na lei. O que acontece hoje é que quando a gente passa a discutir ius culturae e ius soli, nós estamos dizendo o seguinte: esse conceito étnico não é mais adequado. Estou falando até dos autores que estão defendendo esses conceitos. Por quê? A Itália não é mais um país de emigração. Hoje a Itália é um país de imigração. Essa há tempo atrás, essas pessoas que são descendentes já perderam a sua identidade italiana, já não têm mais uma ligação real com a Itália, elas não falam italiano, fazem a cidadania apenas para efeitos práticos, para tirar vantagem, etc. Então, o que acontece? Eles têm, agora, sempre lembrando, agora é uma parte subjetiva, hein? Agora está entrando muito a minha opinião aqui, não é um fato, não é uma análise de uma coisa que existe. Existe aí uma discussão não só do que a Itália é hoje, mas também da Itália que nós queremos ter no futuro, né? Essa é a grande questão. Então, embora eu reconheça, eu conceda que existe um problema, a pessoa nasce de pais estrangeiros, não tem cidadania italiana, e ela não é italiana, não tem como ser italiana de uma forma fácil, às vezes só depois de 18 anos que ela vai conseguir. E aí, por exemplo, imagina, ela vai ser deportada para o país africano, que é o que sempre dizem, que ela não conhece, que ela não fala o idioma, eventualmente não fala, nem sempre é verdade, o pessoal também generaliza, às vezes ela aprendeu com os pais, tá? Mas eventualmente nem fala a língua daquele país, e aí isso é um problema, né? Então, reconheço que existem problemas, que existem questões a serem tratadas, mas aí entra realmente uma questão muito pessoal sobre a Itália que eu quero no futuro. Então, essa que é a questão, entendeu? Não é nenhuma análise do que a Itália é hoje e dos problemas que acontecem hoje, é mais do que eu imagino para a Itália para o futuro. E a minha visão, e aí é por isso que eu vivo dizendo que normalmente não é uma regra, normalmente o pessoal de esquerda defende isso. Por quê? Porque eles têm uma visão de que a cidadania está ligada à cultura e à integração. E ao acolhimento, nunca ao lado étnico. O lado étnico é até voltado a uma coisa meio nazista, eles falam isso. Sim, fascista, é uma forma racista de ver a cidadania. Né? Racista de ver a cidadania, exatamente. Para não usar um termo que acabou entrando como um xingamento, a gente usa étnico, que é um fato. Né? Porque racista ganhou um termo que virou um xingamento, igual fascista, né? Esvaziou-se semanticamente a palavra. Então, é uma lei étnica, certo? Então, eu tenho resistências a abandonar a tradição italiana. E eu tenho assim uma espécie de uma visão, uma vontade de uma Itália que traga esses descendentes para a próxima, uma coisa mais parecida com Israel, entendeu? Que tem esse lado étnico, sim, no Estado, como Israel também tem. Eu estou usando um Estado moderno e vigente para mostrar que eu não estou defendendo uma coisa que só existiu no passado e que eu quero a todo custo me apegar a ela. Não, eu estou olhando, existe um Estado criado recentemente que tem essa característica ética na sua atribuição de cidadania, e eu tenho essa visão. A Itália também teve uma diáspora, como os judeus tiveram, a Itália tem uma história, tem uma cultura, etc. Então, eu termino de falar aqui, vou passar para você falar agora, Tadoni, fechando aí a nossa live. Então, é muito por isso, e agora eu tive a oportunidade de falar, e ser claro, né, para quem quiser ouvir, é por isso que eu tenho uma resistência mais para a Itália que eu quero, que eu imagino para o futuro da Itália. Como será esse futuro e qual bases esse futuro será montado. Não tanto para problemas pontuais. Eu acho que problemas pontuais podem ser resolvidos não sem ius soli, sem ius culturae, talvez com ius culturae, mas aí, deixa eu fazer aqui a minha última colocação. Aí eu tenho a resistência à ius culturae mesmo assim, porque a hora que eu vejo as pessoas que defendem o ius soli, todas estão falando a mesma coisa.
vamos focar na escultura porque ele vai ser a abertura para o Ius Soli. Eles estão falando, tá? Não são as pessoas que estão com teoria da conspiração e estão com medo, não. São as pessoas que estão defendendo o Ius Culturae, que estão falando que não conseguimos aprovar no governo do Renzi porque a gente não quis abandonar o Ius Soli. Vamos no Ius Culturae primeiro, aí a gente vai abrir aí um espaço para depois discutir o Ius Soli, entendeu? Então, por isso, por essa minha visão da Itália, minha ideia de não querer ter um Ius Soli, eu acabo tendo que me opor a Ius Culturae, porque vejo também que existem pessoas com uma estratégia de usá-lo como uma escada para o Ius Soli. É isso. Espero ter sido claro. Não, eu concordo, é uma preocupação que faz sentido. Bom, sou contrário a Ius Soli em qualquer local. Eu acho que Ius Soli é a forma de atribuição da nacionalidade mais sem sentido no mundo atual. O simples fato de você nascer num país não deveria ser fator suficiente para que você recebesse a nacionalidade desse país. Isso vale para o Brasil. Ou seja, hoje em dia no Brasil, qualquer pessoa ela pode não ter nenhuma ligação com o Brasil, só pelo simples mero fato de uma pessoa nascer em território brasileiro, ela é brasileira para o resto da vida. Ou seja, essa pessoa ela está ligada ao Brasil para o resto da vida por um status de nacionalidade, sendo que ela não tem nenhuma ligação com o país. Então, eu entendo o Ius Soli no momento da expansão, da colonização, num outro momento histórico. Mas eu absolutamente não consigo vislumbrar como é que alguém defenda o Ius Soli no mundo moderno. Para mim é absolutamente sem sentido. E é importante lembrar, embora os países americanos, em praticamente todos, com algumas exceções, adotem um Ius Soli absolutamente aberto, né, absolutamente incondicionado, o Ius Soli no mundo não é o padrão. Né? Nossa mentalidade como brasileiros imagina que o Ius Soli seja um padrão. Pelo contrário, ele é um padrão nas Américas, mas o Ius Soli já não existe mais na Austrália, não existe praticamente nos países africanos, não existe o Ius Soli. Se a pessoa nascer, eu não vou dizer com propriedade, pode ser que eu erre exatamente esse exemplo, mas se a pessoa, sei lá, a pessoa nasceu no Sudão, ela não vai ser sudanês só porque nasceu no Sudão, tá certo? Então, porque o Ius Soli do ponto de vista de princípio de atribuição da nacionalidade minoritário no mundo. E assim deve ser, ou seja, o Ius Soli não faz mais sentido a não ser que um país realmente queira ganhar muitos cidadãos de forma rápida. Então o Brasil, não é a Itália que deveria pensar no Ius Soli, o Brasil que deveria pensar em abolir o Ius Soli. Né? Ou seja, o Brasil deveria abolir o Ius Soli por um Ius Culturae. Ou seja, então, você nasceu no Brasil, os seus pais são estrangeiros, então, em determinadas circunstâncias, você vai ter a nacionalidade atribuída. Noutras, não. Então, essa é a minha opinião sobre o Ius Soli. Não tem nada a ver com relação, porque as pessoas confundem muito, quando você é contrário ao Ius Soli, como uma posição xenófoba, absolutamente não tem nada a ver com isso. Eu sou favorável ao Ius Culturae na Itália, apesar de eu entender as reservas que você tem, porque eu acredito que essas pessoas que nasceram na Itália ou chegaram à Itália muito pequenos e tiveram todo um processo de escolarização na Itália, essas pessoas, muitas delas poderiam ter a nacionalidade de qualquer maneira ao atingirem 18 anos, né? Nesse período dos 18 aos 19, como você mencionou. Então, o fato é que a pessoa nascida e tal, ela já vai poder obter a nacionalidade. Aquele que nem nasceu na Itália, mas os pais são legais, que é um requisito do Ius Culturae, se os pais se naturalizarem pela residência pluridecenal, ou seja, de mais de 10 anos, esse filho vai conseguir ter a nacionalidade também. Se conviver, né, lá pelo artigo 17, se conviver, morar no mesmo teto, ele também vai ter a cidadania concedida de forma, digamos, automática. Então, a maior parte dessas pessoas, elas já terão, de alguma forma, acesso à nacionalidade. Não é o Ius Culturae que vai dar esse acesso. O que eu vejo de importante no Ius Culturae é porque
ele cria cidadãos, na minha opinião, que se sentem mais acolhidos na comunidade nacional. É óbvio que isso traz uma reação muito apaixonada, sobretudo pessoas mais à direita ou extrema-direita, porque a pessoa pensa naquele imigrante que não está adaptado, etc., que existe. Eu entendo o problema e entendo a preocupação. Só que há muitos imigrantes que estão muito bem, digamos assim, adaptados. Existem muitos, né? Na minha opinião, é a minoria que não está adaptada. Então, qual é o problema? O problema é que você tem uma situação de fato dentro do teu país e essas pessoas, de uma forma ou de outra, elas terão acesso à nacionalidade. Então, eu acho que é muito mais plausível e muito mais desejável que essa pessoa, na sua formação, ou seja, durante ali sua infância e adolescência, ela tenha acesso à nacionalidade de uma forma menos traumática pelo ius cultura. Eu acho que você forma cidadãos que se sentem mais acolhidos, se sentem mais parte da sociedade, e eu acho que isso isso cria um ciclo de virtuoso que eu acho que é bem-vindo. Porque, repito, essas pessoas elas não vão embora da Itália por causa disso. Ou seja, não é pelo fato de não existir o ius cultura que essas pessoas vão pegar a sacola e vão embora. Primeiro porque muitos nasceram lá, nunca viram nenhum outro país além da Itália. Não falam nenhum outro idioma além do italiano. Outros até nasceram fora, mas chegaram com 3, 4, 5 anos de idade. Às vezes não falam o idioma dos pais, ou falam mal. Não conhecem o país onde nasceram. Então essas pessoas não vão embora da Itália. Não é isso que vai fazer elas irem embora da Itália. Se elas quiserem, elas vão conseguir a nacionalidade de outros modos. Eu acho que o ius cultura é só uma forma de verificar uma situação de fato que é existente e é justa. Porque, claro que são casos específicos, mas, poxa, é muito triste ver uma garota, por exemplo, que cresceu na Itália, só fala italiano, uma pessoa, por exemplo, que se destaca num esporte, então, que é um caso concreto, existem vários casos assim. Então, ela, por ser cidadã nigeriana, então ela tem dificuldade de competir pelo país que, teoricamente, é o país de nacionalidade dela, não pode competir pela Itália. Se existe uma competição num país europeu, nem sendo uma competição entre países, uma competição entre escolas ou entre seja lá o que for, essas pessoas jovens, crianças, às vezes têm dificuldade até de ir, né? Por causa da questão da sua nacionalidade. As pessoas acham que é um fato tranquilo para uma pessoa que não é cidadã italiana ir para um outro país. Não é assim tão fácil, né? Claro, é mais fácil ir para a Suíça, para a França, mas nem sempre. Às vezes a competição é na Moldávia, a competição é na Ucrânia, e essa pessoa tem dificuldade de ir, né? Porque ela não possui a nacionalidade italiana. Então eu acho que o ius cultura, ele simplesmente daria conta de uma situação que já existe de fato e traria com que essas pessoas viessem a fazer parte do corpo nacional de uma forma um pouco mais menos traumática e um pouco mais virtuosa, né? Também para dizer isso, e talvez você queira comentar, que é a questão do fato que o erro, na minha opinião, é não sem pensar numa nova lei. Porque, na minha opinião... É isso que eu queria dizer. Na minha opinião, seja a ius cultura e o soli, que eu acho absolutamente inadequado, mas seja como for, uma mudança nesse sentido exige uma mudança no ius sanguinis. E as pessoas não têm que ter medo dessa mudança, porque essa mudança é uma mudança que acontecerá. Cedo ou tarde, ela acontecerá. E é melhor que ela seja feita de uma forma menos traumática, mais lógica e cumprindo a lei. Né? E que nós participemos e demos ideias, não fiquemos só torcendo para que nunca ocorra alguma mudança, porque uma hora ela vai ocorrer. Melhor que nós participemos e possamos até propor coisas através dos nossos parlamentares, escrevendo, falando italiano para poder participar dos debates sobre o tema, né? Porque senão fica complicado.
Né? Então... A questão é que é o seguinte, quando as pessoas dizem a Itália é generosa, a Itália é o único país que não tem limite de geração, que é uma mentira, uma ideia falsa. Nenhuma cidadania originária tem limite de geração. Não é isso que faz alguém ser ou não ser nacional, não é o limite de geração, né? Então as pessoas se apegam demais. Ninguém é italiano, a pessoa não tem a cidadania italiana porque é bisneto de italiano, ela é porque é filho de outro filho, de outro filho, de outro filho. E assim é em qualquer nacionalidade. Então é importante que as pessoas saibam. A Itália, no que a Itália é generosa? A Itália é generosa porque os requisitos, ou melhor, as situações de perda da nacionalidade são raríssimas. Exatamente. Né? A situação de perda é raríssima, o que não ocorre com outros países. Então, por exemplo, quem tem ancestrais alemães, qual é o problema? Se o seu ancestral saiu da Alemanha, ou do que veio a se tornar a Alemanha antes de 1914, antes de 1904, perdão, é que a lei é de 14, se eu não me engano, ele tinha que, de 10 em 10 anos, se registrar no consulado imperial alemão. E ninguém fazia. Ou seja, são raros os que faziam esse registro, essa matrícula consular, né? Então, a situação de perda é essa. Então, se o seu bisavô perdeu a nacionalidade porque ele não se registrou, ele se tornou uma apátrida, que é uma coisa que também dá uma bugada no cérebro das pessoas, porque ele não passou... ele não se tornou, ele deixou de ser alemão, então ele se tornou uma apátrida, que é o que aconteceu, por exemplo, com os trentinos também. E se ele não tinha nacionalidade, como é que ele transmitiu algo que ele não tinha? A mesma coisa com os espanhóis. A cidadania espanhola tem limite de geração? Não. A cidadania espanhola é para filho de espanhol, exatamente como é a italiana. A lei italiana diz lá, está escrito. É italiano, filho de italiano. Ele não está dizendo é italiano, ou neto, bisneto, trineto, tataraneto. Não é isso que diz a lei. E a lei espanhola, idem. Só que a lei espanhola tem outras situações de perda da nacionalidade, nomeadamente aquela que praticamente elimina a possibilidade de praticamente todo mundo que é bisneto de um imigrante espanhol, que é o chamado assentimento voluntário, que é uma previsão do Código Civil espanhol que a Itália não previu. Então, as pessoas que são filhas do cidadão espanhol perderam a nacionalidade porque não ativamente a buscaram, né? Portugal, a mesma coisa, com relação ao fato de querer ser português, algo que a Itália nunca estabeleceu. Suíça também. Suíça tem que fazer entre 18 e 21, também tem que falar, quero continuar sendo suíço, ou ter feito um passaporte, tem que ter feito algum movimento nesse sentido. A Holanda, por exemplo, que é já uma outra coisa, eu sei porque eu tenho um grande amigo que era neto de um imigrante holandês, eu o adverti muitas vezes, por quê? Porque na Holanda é assim, você é considerado holandês, eu não sei se a lei mudou, pelo menos assim era. Você é considerado holandês, se você é filho de um holandês, você é considerado holandês até os seus 27 anos de idade. Se você não exercer ativamente algo para ativar essa cidadania até os 27 anos de idade, você deixa de ser holandês. Porém, se nesse meio tempo você tiver tido um filho antes dos 27, ele ainda é holandês. Você deixou de ser, mas ele continua. Entendi. E assim é. Entendi. E a live vai acabar de novo. Então, vamos aqui deixar esse aperitivo para uma próxima live para falar sobre a mudança da lei. Lei comparada. Não, e aí a gente pode também falar sobre isso, mas falar sobre essa mudança na lei. E eu posso explicar, por exemplo, por que eu acho que nós devemos ter uma mudança na lei italiana com relação à nacionalidade e que o ius sanguinis italiano não pode durar para todo sempre. Nós vamos estar em 2314 com a mesma lei de cidadania? Não faz sentido, né? Então, óbvio que a lei tem que mudar. Então, eu acho que é uma boa deixa para uma próxima live sobre uma possível nova lei de nacionalidade italiana. E aí a gente remarca aí para daqui 15 dias, um mês, a gente vê. E é isso aí. Faça suas considerações finais aqui, que eu fiz as minhas. Bom, sobre o escultura, eu acho que, na verdade, nós não discordamos, então. Eu sou contra 50 segundos. Como ele está sendo proposto, né? Que é apenas um emendamento, uma emenda, né, da lei atual. Teria que ser uma nova lei que aí tenha como base a cultura e até o ius sanguinis vai ter causas de perda em causa de desligamento com a cultura da Itália.
aí sim pode ser interessante, aí sim a minha visão é diferente. Agora, ius culturae como um degrau para ius soli, que é o que está sendo proposto, sou contra. Mas numa nova lei pode ser que seja interessante, concordo com você. Então, foi muito enriquecedor nesse sentido também, porque eu não tinha pensado nisso antes dessa conversa. Então, foi muito bom pensar que numa nova lei pode ter uma ius culturae sem ser degrau para ius soli. 10 segundos. Obrigado a todos por terem estado aqui. Obrigado.